Ele saiu de casa numa sexta de manhã com uma mala de rodinha nova e o sorriso de quem tinha um segredo bem guardado. As minhas mãos ficaram frias de repente. Não de raiva, de clareza. Fiz uma promessa ali mesmo, parada na janela da sala, sem voz, sem testemunha, só para mim. A mala era azul marinho, nova, comprada 3 semanas antes numa loja que eu nunca tinha pisado com ele. Aquela mala era a coisa mais honesta daquele casamento. Ela dizia, alto e claro, tudo o que ele não teve coragem de me dizer em 23 anos. O nome dela eu soube por acidente, da forma mais banal do mundo. Não foi mensagem encontrada. Não foi batom na camisa. Foi a recepcionista de um hotel, ligando para o celular dele enquanto ele estava no banho, e eu, sem pensar, atendi. Só confirmando a reserva do casal Gustavo e Daniele. Check-in amanhã, às 3 da tarde. Suíte com vista para a represa. Fiquei com o telefone na mão por um tempo que eu não sei medir. A moça do outro lado perguntou se eu ainda estava na linha. Estou, eu disse. Confirmado. Desliguei. Coloquei o celular dele exatamente onde estava, na mesma posição, virado do mesmo jeito. Fui até a cozinha. Enchi um copo d'água. Bebi tudo de uma vez, em pé, olhando pela janela para o quintal que eu plantei sozinha ao longo de 23 anos. Meu nome é Regina. Tenho 47 anos. E essa é a história de como eu descobri, numa manhã comum de quinta-feira, que a mulher mais subestimada de uma casa costuma ser exatamente a que segura a casa inteira de pé. Deixa eu voltar um pouco para você entender quem era a Regina antes daquela ligação. Eu sou professora. Dou aula de português na rede pública de Uberlândia há 25 anos. 25 anos corrigindo redação de adolescente com uma caneta vermelha que eu carrego na bolsa como quem carrega uma parte do próprio corpo. Essa caneta vai voltar nessa história, então guarda ela na memória. Casei com o Gustavo aos 24 anos. Ele era corretor de imóveis, do tipo que a cidade inteira gosta. Sabe aquele homem que chega numa festa e em 10 minutos já está todo mundo rindo perto dele? Era o Gustavo, simpático de um jeito que parecia feito sob medida para você. Lembrava o nome de todo mundo, o nome dos filhos de todo mundo, o time de futebol de todo mundo. As pessoas o adoravam, e eu, por muito tempo, também adorei. Achei que tinha me casado com o homem mais querido da cidade e que isso me fazia sortuda. Levei anos para entender uma coisa que hoje me parece óbvia. Existe um tipo de homem que é maravilhoso com o mundo inteiro e medíocre dentro de casa, que guarda o charme para a plateia e leva para a mulher só o que sobra. O Gustavo era assim. Fora de casa, o homem mais generoso do bairro. Dentro de casa, um estranho de mau humor que mal levantava os olhos do celular quando eu falava. Construí aquela vida com ele, tijolo por tijolo. E olha, eu falo tijolo por tijolo no sentido literal. A nossa casa foi financiada com o meu salário. 240 parcelas, 20 anos de financiamento, no meu nome, na minha renda de professora concursada, porque a renda de corretor do Gustavo era o que ele chamava de sazonal, e o que o gerente do banco chamou, na cara dele, de instável demais para aprovar. A estabilidade da minha carteira de professora foi o que pôs aquela casa de pé. Eu assinei sozinha. Ele disse que não gostava de dívida. Criei 2 filhos ali dentro. O Bruno, hoje com 21, e a Manuela, de 18. Fiz o dever de casa com os 2 nas madrugadas em que também tinha uma pilha de redação para corrigir. Levei os 2 ao dentista, ao médico, à natação, à formatura, cozinhei, lavei, ensinei, embalei. E enquanto eu era o chão daquela casa, o Gustavo era o teto bonito que todo mundo elogiava de fora, sem saber que quem sustentava tudo era o chão que ninguém via. Nunca reclamei disso, e essa é a parte que eu preciso te contar com honestidade, porque essa história não é sobre uma santa e um vilão. Eu me apaguei por vontade própria. Eu achei, durante muito tempo, que amar era desaparecer dentro do outro. Que boa esposa era a que não dava trabalho, não fazia exigência, não ocupava espaço. Eu ensinei o Gustavo, durante 23 anos, a não precisar de mim de verdade.
e depois me surpreendi quando ele foi embora como quem devolve um móvel que já não combina com a decoração. Eu vou te dar um exemplo do tamanho desse apagamento, porque é nos detalhes pequenos que a coisa mora. Em 2010, eu passei numa seleção para ser coordenadora pedagógica da escola. Era um cargo que eu queria havia anos, mais responsabilidade, um salário melhor, um reconhecimento que eu tinha construído com uma década de sala de aula. Cheguei em casa animada como eu não ficava fazia tempo e contei para o Gustavo com o coração acelerado. Ele ouviu, ficou quieto um segundo e disse, com aquela voz calma que eu confundia com ponderação: "Não sei se é uma boa ideia, Regina. Você vai ficar estressada, vai chegar tarde, e quem é que vai dar conta da casa e das crianças?" Falou tudo com a naturalidade de quem está zelando por mim. Eu recusei o cargo na semana seguinte. A escola deu para outra professora, mais nova, que eu mesma tinha ajudado a treinar. Levei anos para entender que aquilo não foi cuidado. Foi um homem protegendo o conforto de ter em casa alguém que servisse a ele em tempo integral. E o pior, ele me fez recusar achando que a decisão tinha sido minha. Teve um outro momento que hoje eu enxergo como o aviso que eu não soube ler. Uns anos atrás, ele chegou em casa num sábado com uma única rosa na mão. Só uma. Disse que era para agradecer por tudo que eu fazia, que eu era metade de tudo que ele tinha. Eu fiquei tão sem costume de receber qualquer coisa que guardei aquela rosa até secar, prensada dentro de um livro. Ficou lá por anos. Hoje eu sei que aquela rosa não era gratidão. Era a esmola que um homem dá quando sente, lá no fundo, que está tirando muito mais do que oferece. Uma rosa por 23 anos de casa sustentada. Foi o troco mais barato que já me deram, e eu, na época, achei o gesto mais lindo do mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de continuar, porque isso aqui importa. Você também é o chão da sua casa? A pessoa que segura tudo de pé e que ninguém enxerga? Você também já abriu mão de alguma coisa sua achando que era amor, quando era só o outro te querendo pequena? Escreve aqui embaixo para mim. Eu quero saber se você entende do que eu estou falando, porque essa história é sua também. Os sinais existiram. É claro que existiram. Sempre existem. Eu escolhi não enxergar, e isso eu assumo sem me esconder. Não para me castigar, só para ser sincera com você. O primeiro sinal foi em março. O Gustavo chegou de um plantão de imóvel num sábado e foi direto para o banho, sem passar pela cozinha, sem me cumprimentar. Parece pequeno, eu sei. Mas em 23 anos de casamento, ele sempre passava pela cozinha primeiro, nem que fosse para beliscar alguma coisa. Naquele sábado, ele entrou em casa como quem entra num quarto de hotel, direto para o banho, o celular na mão, atravessando a própria casa como se ela fosse um corredor de passagem. Eu senti alguma coisa se mexer dentro de mim. Um aviso pequeno. Guardei fundo e continuei mexendo o feijão. O segundo sinal foi em julho. Ele começou a deixar o celular virado para baixo. Sempre. Na mesa do jantar, na mesinha de cabeceira, no braço do sofá. Eu perguntei uma vez de leve se tinha alguma coisa errada com a tela. Ele disse que era a claridade que incomodava a vista dele à noite. Aceitei. Voltei a servir o jantar. É impressionante o tamanho da mentira que a gente aceita quando a verdade é grande demais para caber no dia. O terceiro sinal veio da minha cunhada, a Neuza, irmã do Gustavo. Ela me ligou numa tarde de setembro só para perguntar se eu estava bem. Eu disse que sim. E ela ficou em silêncio por um segundo. Aquele silêncio comprido que as pessoas fazem quando sabem mais do que estão dizendo. Qualquer coisa, Regina, você me liga. A qualquer hora. Eu achei que ela estava sendo carinhosa. Não quis entender o que ela estava tentando me avisar. A gente não quer, quando ainda não está pronta. A Neuza sabia. Ela escolheu não ser ela a jogar a bomba, mas deixou a porta aberta para o dia em que eu fosse precisar. Não vou julgá-la por isso. Cada um carrega o que sabe do jeito que consegue. A tensão foi crescendo devagar, do jeito que só o tempo longo consegue produzir. 2 meses antes daquela viagem, o Gustavo começou a chegar mais tarde.
Não muito. 40 minutos, 1 hora. Sempre com uma justificativa razoável. Cliente que atrasou, visita a imóvel no fim da tarde, trânsito na avenida. Eu jantava sozinha e deixava o prato dele coberto no fogão. Uma noite, ele chegou e foi direto para o quarto sem passar pela cozinha. Fui até lá perguntar se estava tudo bem. Ele estava deitado de costas para a porta. Cansado, Regina. Deixa eu dormir. Fechei a porta sem fazer barulho. Fui lavar a louça sozinha, a torneira fazendo o barulho de sempre. As mãos no sabão, a esponja no prato. Tudo igual por fora. Mas alguma coisa tinha mudado debaixo da superfície de tudo igual. E aí veio a quinta-feira, a ligação do hotel. A voz calma da recepcionista confirmando a suíte com vista para a represa para o casal Gustavo e Daniele. Daniele. Eu nem conhecia esse nome. E ele já tinha planejado uma viagem inteira com esse nome enquanto dividia a minha cama. Naquela mesma quinta à noite, ele me contou da viagem. Com a maior tranquilidade do mundo. Preciso ir a Caldas Novas fechar uns negócios. Um loteamento novo. Fico o fim de semana, volto segunda. Que negócio abre no fim de semana? Eu perguntei, e a minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Ele suspirou. Aquele suspiro de quem se acha injustiçado por uma pergunta simples. Regina, o mercado imobiliário não tem sábado nem domingo. Você sabe disso. Eu sabia de muita coisa naquele momento. Sabia da represa, da suíte, da Daniele. Mas eu não disse nada. Porque foi ali, ouvindo ele mentir sobre um loteamento que não existia, que eu deixei de tentar entender e comecei a planejar. Ele arrumou a mala na quinta à noite. A mala azul marinho nova. Dobrou as camisas com um cuidado que ele nunca teve com nada dentro daquela casa. Guardou o perfume novo, aquele que eu perguntei uma vez e ele disse que tinha ganhado no trabalho. O protetor solar. Uma sunga que eu nunca tinha visto na vida. Quem vai a uma reunião de negócios leva protetor solar e sunga? Eu fiquei na porta do quarto olhando. Ele não pediu ajuda. Não precisou. Aquele homem estava arrumando a mala para ir embora de verdade e sabia muito bem o que estava fazendo. Na sexta de manhã, ele saiu antes das 7. Volto segunda. Qualquer coisa você me liga. Me deu um beijo rápido na testa. Pegou a mala azul. Saiu. Eu fiquei na janela da sala, vendo o carro sumir na curva da rua. E foi exatamente no segundo em que o carro dele desapareceu que as minhas mãos pararam de tremer. Peguei o celular. Liguei pro Bruno, meu filho mais velho. Filho, a mãe precisa de você aqui hoje. E preciso que você não faça a pergunta agora. Você me ajuda? Já estou indo, mãe. E ali começou a parte que ninguém conta. A parte que não tem grito, não tem prato quebrado, não tem cena de novela. Tem lista. Tem decisão. Tem a voz firme de uma mulher que construiu uma casa por 23 anos e não ia deixar ser desmontada num fim de semana de represa. Naquela mesma sexta, liguei para a doutora Cristina, uma advogada que a Neuza tinha me indicado meses antes, sem eu entender bem porquê na época. Agora eu entendia. A doutora Cristina me pediu para separar tudo o que eu conseguisse. Escritura, comprovantes do financiamento, extratos, contas no meu nome. Passei a sexta-feira inteira separando papel. E aqui eu descobri uma coisa que me deu uma calma estranha. A casa era minha. Não só no coração, no papel. O financiamento estava no meu nome desde o primeiro dia. 23 anos de casamento e o Gustavo nunca tinha posto o nome dele em nada, porque nunca quis dividir dívida. Ele achou que estava sendo esperto ao me deixar com o peso das parcelas. Ele não percebeu que, ao fugir da dívida, ele tinha fugido também do direito. A casa era 100% minha. E ele mesmo tinha assinado essa história, parcela por parcela, que ele se recusou a pagar. O chaveiro chegou no sábado de manhã, às 10 horas. Um senhor calmo, de uns 60 anos, mãos firmes. Trocou as 3 fechaduras da casa em 40 minutos. Porta da frente, porta da cozinha, portão da garagem. Quando ele foi embora, eu fiquei parada na calçada olhando para as fechaduras novas. Tinha algo muito concreto naquele metal. Algo que eu não sabia que precisava sentir. Aquela casa era minha, sempre tinha sido.
Eu escolhi a cor de cada parede, eu plantei cada pé de planta do quintal. Eu paguei cada parcela por 23 anos com o meu salário de professora. As fechaduras novas só tornaram oficial uma coisa que já era verdade havia muito tempo. No sábado à tarde, a Manuela chegou. Ela já sabia. A Neuza tinha contado o essencial, e eu não me arrependo disso. Eu precisava de ajuda, não de segredo. Minha filha chegou com a cara fechada e os olhos vermelhos, e eu achei que ia ter que consolar ela. Mas ela não queria consolo. Ela queria alguma coisa para fazer com as mãos. A gente começou pelos pertences dele. Não jogamos nada fora. Não foi raiva. A doutora Cristina tinha sido clara. Separar com calma, etiquetar, guardar. Caixas de papelão. Etiqueta em cada uma. As roupas dele, os sapatos, os documentos pessoais. A Manuela parou na frente do porta-retrato do nosso casamento. "O que a gente faz com esse aqui, mãe?" "Guarda. Faz parte da história da família também." Ela olhou para a foto por um tempo. "Mas eu não preciso ver essa foto na parede todo dia." "Não, não precisa." Colocamos o porta-retrato dentro de uma das caixas, com o resto. Levamos tudo para a garagem do Bruno naquela noite. 12 caixas etiquetadas, com o nome de 23 anos de casamento escrito de fora com pincel atômico. O Bruno, meu filho, quase não falou o fim de semana inteiro. Ele carregava as caixas com uma raiva contida que me preocupou. Na hora de descarregar na garagem dele, ele parou, sentou na tampa de uma das caixas e me olhou com os olhos molhados de um jeito que eu não via desde que ele era criança. "Mãe, eu sabia. Faz tempo. Eu vi o pai umas vezes na cidade, em lugar que ele não tinha o que fazer, com um jeito estranho. E eu não te contei. Eu fiquei com medo de te machucar, e no fim, eu só deixei ele te machucar por mais tempo." Eu sentei do lado dele, peguei a mão daquele rapaz de 21 anos que ainda era, para mim, o menininho que eu ensinava a ler. "Filho, você não tinha que me proteger. Essa conta nunca foi sua. Quem escolheu mentir foi ele, não você. E olha para mim, eu não estou quebrada. Eu estou acordando." Ele me abraçou ali, entre as caixas, na garagem. E eu, que tinha segurado o choro a viagem inteira, deixei escorrer 2 lágrimas nas costas do meu filho. Só 2. Depois respirei, me levantei, e a gente terminou de empilhar as caixas. Porque tinha trabalho a fazer, e eu já tinha aprendido naquele fim de semana que a gente chora e continua. As 2 coisas ao mesmo tempo, não precisa escolher. No sábado à noite, sentei na sala de uma casa que já era diferente. Não estava vazia. Estava limpa de um jeito que eu não sei nomear. Fui até a cozinha. Fiz um chá. Voltei para a sala. Sentei no meu canto do sofá. Olhei para a aliança no dedo. 23 anos naquela aliança. Olhei por um tempo longo. Depois tirei. Coloquei em cima da mesa de centro. Não joguei fora. Não chorei em cima dela. Não fiz nenhum gesto de novela. Só tirei. E peguei a minha caneta vermelha da bolsa. A mesma que corrige redação há 25 anos. Sem perceber direito o que eu estava fazendo, comecei a passar ela por cima dos papéis do pré-divórcio que a doutora Cristina tinha me mandado por e-mail e eu tinha impresso. Riscando as margens, sublinhando datas, fazendo com aqueles papéis exatamente o que eu faço com a redação de um aluno. Organizando, corrigindo, colocando dentro dos limites. Foi a Manuela que percebeu primeiro. Ela sentou do meu lado, colocou a mão na minha mão com cuidado e disse baixinho: "Mãe, esse aqui é o documento importante. Não é redação de aluno. A caneta estava na minha mão. O papel estava cheio das minhas marcas vermelhas. Eu tinha passado sabe-se lá quanto tempo corrigindo um divórcio como quem corrige uma prova. E eu ri. Foi a primeira vez que eu ri desde a ligação do hotel. Um riso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Porque foi ali que eu entendi que, mesmo despedaçada, eu ainda era eu. Ainda era a professora que organiza o caos. E que talvez fosse exatamente essa mulher, a organizada, a que segura tudo de pé, que ia me tirar daquele buraco. Antes de eu te contar o domingo, preciso te pedir uma coisa.
Se essa história está mexendo com você, aperta o botão de inscrever aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história de mulher que caiu e levantou mais firme, e eu não quero que você perca nenhuma. E se você conhece uma mulher que é o chão de uma casa que ninguém enxerga, compartilha esse vídeo com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Eu também deixei, no primeiro comentário fixado, um presente para você. O e-book Para Mulheres que Cansaram de Ser Fortes. Ele foi escrito para esse lugar exato de segurar tudo sozinha e achar que ninguém vê. O Gustavo ligou no domingo à tarde. Eu atendi. Regina, como está tudo por aí? Tudo tranquilo. Os meninos? Cada um cuidando da vida. Silêncio de 2 segundos. Eu chego amanhã no fim do dia. Tudo bem. Regina, está tudo bem com você mesmo? Você está com uma voz estranha. Está tudo ótimo, Gustavo. Boa viagem de volta. Desliguei. Fui pro quintal, reguei as plantas. O sol descia do lado direito do muro, aquela luz alaranjada de fim de tarde que eu sempre gostei e que fazia anos que eu não parava para olhar. Pensei em quantas tardes daquelas eu tinha deixado passar sem prestar atenção, ocupada demais, segurando uma casa que agora, pela primeira vez, era só minha. Ele chegou na segunda-feira, às 6h40 da tarde. Eu ouvi o carro na rua. Ouvi a porta do carro bater. Ouvi os passos no portão. Depois ouvi o som de uma chave entrando numa fechadura. E depois o som de nada acontecendo. A chave girando para um lado, para o outro. A dele, a antiga, tentando abrir uma fechadura que já não a reconhecia. Ouvi ele tentar de novo, mais forte. Ouvi ele resmungar. Ouvi a campainha. Eu não atendi. Peguei o celular e mandei uma mensagem, só uma. Eu sei da Daniele. Sei da represa. Sei da suíte. A doutora Cristina Vasquez entra em contato com você amanhã de manhã. Suas coisas estão em caixas etiquetadas na garagem do Bruno. A casa é minha, sempre foi. Está no meu nome. Não force mais essa fechadura. 5 minutos depois, o celular vibrou. Regina, abre essa porta, a gente precisa conversar. Não respondi. 10 minutos depois, você não pode fazer isso comigo, eu moro aí. Não respondi. 20 minutos depois, eu errei. Me dá uma chance de explicar. Foi um deslize. Um deslize. Uma suíte reservada com nome e sobrenome, com 3 semanas de antecedência, com sunga e protetor solar, era um deslize. Desliguei a tela do celular. Fui até a cozinha. Esquentei o jantar que eu tinha feito mais cedo. Comi na mesa com o rádio ligado, aquela rádio que toca música à noite. Ouvi, uns 40 minutos depois, o carro dele dar a partida e ir embora. O som do motor sumindo na curva da rua, o mesmo lugar onde a mala azul tinha desaparecido na sexta. E aí ficou o silêncio. Mas era um silêncio diferente do que eu conhecia. Não era o silêncio de segurar as coisas. Era o silêncio de quem finalmente pousou um peso no chão. Agora eu preciso ser honesta com você sobre o que veio depois. Porque a maioria das histórias mente nessa parte. Elas pulam do ele foi embora, direto pro e ela foi feliz para sempre. Como se no meio não tivesse um buraco fundo onde a gente quase se perde. Tinha. As primeiras semanas foram pesadas. E não foi saudade dele, entenda. Era medo. Medo prático. 23 anos sendo 2, e de repente as decisões todas eram minhas, sozinha. As parcelas, as contas, o filho na faculdade, o futuro. De noite eu acordava às 4 da manhã com o estômago em nó. Teve uma noite, na segunda semana, em que eu fui ao fundo mesmo. Uma terça-feira comum. Eu tinha ido pagar as contas do mês e pela primeira vez em 23 anos tive que fazer as contas com medo. Sem o Gustavo, que apesar de tudo entrava com alguma coisa quando entrava, eu ia ter que segurar a casa, a parcela do financiamento, a faculdade do Bruno e a vida da Manuela só com o meu salário de professora. Eu sentei na mesa da cozinha com a calculadora, os boletos e um lápis e fiquei ali até tarde. E em algum momento a conta não fechava e eu apoiei a testa na mesa e pensei, eu não vou dar conta. Aquela frase ficou girando. Eu não vou dar conta.
Aos 47 anos, recomeçar tudo, sozinha. Fiquei com medo de um jeito físico, o peito apertado, a respiração curta. Foi a única noite em que eu duvidei de verdade. Depois eu refiz as contas com mais calma, cortei o que dava para cortar e a conta, no aperto, fechou. Mas eu nunca vou esquecer o gosto daquela noite. Porque foi ali que eu descobri que coragem não é não ter medo. É fazer a conta de novo, mesmo com a mão tremendo. Teve uma vergonha também que eu não esperava. Numa tarde, no mercado do bairro, esbarrei numa conhecida, dessas que sabem da vida de todo mundo. Ela veio com o sorriso mais doce do mundo. Regina! Fiquei sabendo. Que coisa, né? O Gustavo, um homem tão querido. Quem imaginaria? Um homem tão querido. Ali, no corredor do mercado, eu senti na pele o tamanho do que ia ser. Eu, a professora quieta, contra a imagem do corretor que a cidade inteira amava. Por um tempo, muita gente ia achar que a culpa era minha, que eu era fria, que eu era difícil, que eu não soube segurar. Homem charmoso em público tem esse escudo. Ninguém acredita que ele possa ser outra coisa em casa. Eu sorri para ela com 25 anos de prática em manter a compostura na frente de sala cheia. Pois é, a gente nunca conhece ninguém de verdade, né? Peguei minhas sacolas e fui embora. Dentro do carro, com a porta fechada, eu deixei o queixo tremer. 1 segundo. Depois respirei, liguei o motor e fui para casa. A minha casa. Teve uma madrugada, umas 3 semanas depois, em que eu quase fraquejei. A Manuela estava com dor de garganta, febre, e eu sozinha cuidando, e o cansaço de segurar tudo pesou de um jeito que doeu. O celular vibrou na mesinha. Era o Gustavo. Regina, posso passar aí amanhã para ver as crianças? A gente podia conversar com calma. E eu fiquei com o polegar parado em cima da tela, tão perto do sim. Não porque eu queria ele de volta. Era o cansaço. Era ter que ser firme de madrugada com a filha ardendo em febre, que não tem nada a ver com a força que aparece nos filmes. Na vida real, não toca trilha sonora. Tem só você, a criança doente, e um polegar parado em cima de uma tela brilhando no escuro. Eu não respondi. Coloquei o celular virado para baixo, do jeito que ele fazia, e a ironia disso me fez quase sorrir no escuro. Deitei. No dia seguinte, eu ainda estava de pé. Fiz café para os dois. E foi só isso. Naquele dia, de pé, já era vitória suficiente. Foi a Neuza, a cunhada, quem me segurou naquele período. Ela escolheu ficar do meu lado, mesmo sendo irmã dele. Apareceu numa quarta-feira sem avisar, com marmita e pão de queijo numa sacola, sentou na minha cozinha e não perguntou como eu estava, só disse: "Vim jantar com você." E jantou. Falou de bobagem, do vizinho que pintou o muro, de uma novela que ela estava vendo, não me deu conselho, não me deu sermão. Quando foi embora, me abraçou na porta por um tempo mais longo do que o normal. Aquele abraço meio desajeitado, sem uma palavra sequer, foi o gesto mais verdadeiro que alguém teve comigo naquele mês inteiro. E foram os meus alunos, sem saber de nada, que me devolveram um chão. Porque no meio de tudo aquilo eu continuei dando aula. Continuei entrando na sala todo dia, continuei corrigindo redação com a caneta vermelha, continuei sendo, para 35 adolescentes, a professora firme que organiza o caos deles. Tem uma coisa que salva a gente quando a vida desaba, e é ter um lugar no mundo onde você ainda é útil, ainda é você, ainda é mais do que a mulher que foi trocada. A minha sala de aula foi esse lugar. O divórcio levou 9 meses. O Gustavo tentou, no início, brigar pela casa. O advogado dele levantou a tese de esforço comum, de que ele tinha contribuído para a construção do patrimônio. A doutora Cristina colocou na mesa 23 anos de comprovante de financiamento, todos com o meu nome, todos pagos com o meu salário. O juiz olhou os documentos e perguntou o que o Gustavo tinha para comprovar contribuição. Ele não tinha nada, porque nunca tinha posto nada. A casa ficou minha, inteira, como sempre tinha sido de fato. Na audiência final, eu fui sozinha. Usei uma blusa simples, dessas que eu uso para dar aula. Cabelo preso, sem aliança, sem enfeite.
O Gustavo chegou de terno, com o mesmo sorriso que encantava a cidade, tentando puxar conversa com o oficial de justiça, com a estagiária, com todo mundo, como se aquilo ali fosse mais uma festa em que ele ia ser o mais querido da sala. Mas naquela sala o charme não valia nada. Naquela sala só valia documento. E documento era comigo. Quando a juíza deslizou a sentença na minha direção para eu assinar, eu tirei da bolsa a minha caneta vermelha. A de sempre. E assinei o meu divórcio com a mesma caneta com que eu corrijo redação há 25 anos. A mão não tremeu. Estava firme, como fica a mão de quem, depois de muito tempo, finalmente escreve a própria história em vez de corrigir a dos outros. Guardei a caneta na bolsa. Dobrei a minha via da sentença. E saí daquela sala andando na frente dele pela primeira vez em 23 anos. E aqui eu preciso te dizer uma coisa, porque eu sei que essa é a parte que muita gente quer ouvir. Eu não fiquei rica. Eu não tomei nada dele que fosse dele. Eu não saí desse casamento com um troféu de dinheiro. Eu saí com a minha casa, que já era minha, e com uma coisa muito maior que dinheiro nenhum compra. Eu saí comigo mesma de volta. Porque o que aquele homem me devolveu, sem querer, ao ir embora, foi a Regina, a mulher que existia antes de virar a esposa do Gustavo, a que gostava de plantar, a que gostava de ler no fim da tarde, a que um dia, aos 18 anos, quis conhecer o mar e nunca tinha ido, porque a vida sempre foi dos outros primeiro. Não me lembro do primeiro dia que eu acordei sem o nó no estômago. Sei que foi um sábado de manhã, porque eu acordei com vontade de fazer panqueca e comer devagar ouvindo o quintal. Comi sozinha, sem pressa, com a porta aberta para o sol entrando. E percebi, no meio da panqueca, que fazia tempo que eu não me sentia assim, inteira, presente, em paz, dentro da minha própria casa. No dia em que eu percebi que estava bem de verdade, eu estava no quintal, podando uma roseira que tinha crescido torta nos meses em que eu não prestei atenção. Cortando galho por galho, com calma, e me flagrei cantarolando. Parei. Fiquei me ouvindo. Estava cantarolando baixinho sem nem perceber. Uma música antiga de que eu gostava e que eu tinha esquecido que gostava. Sorri para a roseira, como se ela fosse gente. E voltei a cantarolar. Naquele fim de ano, eu fiz uma coisa que eu adiava desde os 18 anos. Peguei o Bruno e a Manuela e fomos os 3 para a praia. 5 dias. Eu vi o mar de manhã cedo, com os pés na areia molhada, e chorei um choro que não tinha nada de tristeza. Era só o corpo entendendo, com 29 anos de atraso, que agora a minha vida também podia ser escolhida por mim. Você deve estar querendo saber o que aconteceu com o Gustavo. Eu vou te contar, porque a vida se encarregou de escrever esse final, sem eu precisar mexer um dedo. O charme dele, que sempre foi o maior patrimônio que ele teve, começou a rachar quando a história se espalhou. Numa cidade, a verdade anda devagar, mas anda. As pessoas foram entendendo que o homem tão querido tinha abandonado a esposa professora que sustentou a casa por 23 anos, por uma viagem de represa com outra mulher. O escudo do charme não segura esse tipo de história para sempre. A Daniele, a mulher da suíte, ficou com ele uns meses. Depois foi embora. Fui saber, pela Neuza, que ela foi embora quando percebeu que o Gustavo não tinha casa própria, não tinha estabilidade, não tinha nada além do sorriso. O sorriso que encanta numa festa não paga aluguel. E hoje, o homem mais querido da cidade vive de quarto alugado num sobrado velho do outro lado da cidade. O carro dele foi diminuindo, troca após troca, até virar um popular batido. Ainda cumprimenta todo mundo na rua com o mesmo sorriso, mas agora tem um segundo de silêncio depois que ele passa, aquele silêncio das pessoas que já sabem. Ele manda mensagem para os filhos no aniversário deles. Às vezes eles respondem, às vezes não. Eu encontrei com ele uma vez, uns meses depois de tudo. Foi numa farmácia, dessas coincidências de cidade que não guarda ninguém escondido por muito tempo. Eu estava na fila do caixa quando ele entrou. Ele me viu e parou. E eu vi, no rosto dele, um homem que tinha perdido o chão e ainda não sabia onde pisar.
O terno estava mais amassado. O sorriso demorou meio segundo a mais para aparecer, e quando apareceu, era um sorriso que pedia alguma coisa. Regina, você está bem? Não era pergunta, era espanto. Ele esperava me encontrar destruída, e encontrou uma mulher inteira, de cabelo solto, com sacola de farmácia na mão e pressa de ir viver o resto do dia. Estou, Gustavo, estou bem mesmo. Ele abriu a boca para dizer mais alguma coisa. Talvez pedir desculpa de novo, talvez tentar puxar um assunto para segurar aquele momento. Mas eu não dei espaço. Não por raiva, por não precisar mais. Peguei o meu troco, disse, se cuida, e fui embora. E na porta da farmácia, com o sol batendo, eu percebi uma coisa que me deu uma paz enorme. O homem que um dia teve poder de gelar a minha noite inteira com um suspiro já não tinha poder nenhum sobre mim. Tinha virado um conhecido. Um capítulo de um livro que eu já tinha fechado. Eu não sinto alegria com o fim dele. Juro que não. Eu esperei, por um tempo, sentir uma vingança gostosa, quente. Mas quando o fim dele chegou, o que subiu em mim foi só a sensação de página virada. Aquilo que a gente sente ao terminar um capítulo pesado. Nenhuma festa. Só o alívio de poder seguir para frente. E teve um próximo, sim. Mas de um jeito calmo, sem pressa, que eu nunca tinha conhecido. Ele se chama Vicente. É dono de uma pequena encadernação no centro, dessas que restauram livro velho e costuram capa à mão. Eu o conheci porque levei para ele um dicionário antigo do meu pai, todo desmontado, para ver se tinha conserto. Ele pegou aquele livro nas mãos com um cuidado que me desarmou. Disse que nada que foi feito com carinho é impossível de recuperar. Estava falando do livro. Mas eu ouvi outra coisa. O Vicente é o contrário do Gustavo em tudo que importa. Ele não brilha numa festa. Ele brilha na conversa de perto. Ele pergunta a minha opinião e espera a resposta. Ele me olha quando eu falo. Numa das primeiras vezes que a gente conversou, ele disse uma coisa que ninguém tinha me dito na vida. Você tem um jeito de organizar o mundo em volta que é bonito de ver. As pessoas confundem isso com frieza. Não é. É cuidado. Eu fiquei em silêncio quando ele disse isso. Porque durante 23 anos me chamaram de fria. E aquele homem, olhando para a mesma coisa, enxergou cuidado. Às vezes a gente não precisa mudar. A gente só precisa estar na frente de alguém que sabe enxergar direito. Não é um romance de novela. É calmo. É seguro. É um homem que segura a minha mão sem apertar, que fica sem me prender. E na primeira vez que eu fiquei gripada, ele apareceu na minha porta com uma canja e um jeito de perguntar: "Você já comeu hoje?", que me fez entender, aos 47 anos, a diferença entre um homem que domina e um homem que ama. Hoje é sábado de manhã. Estou na cozinha da minha casa. Da minha casa. Essas duas palavras ainda me pegam de surpresa às vezes, de tão boas. A aliança ficou um tempo em cima da mesa de centro, e um dia eu guardei numa caixinha com as fotos antigas. Não porque doía, porque fazia parte de uma história que aconteceu. E história que aconteceu tem um lugar, e esse lugar não é o meu dedo. Na bolsa, ao lado do caderno de chamada, continua a caneta vermelha. A mesma de 25 anos. Ontem, eu corrigi uma redação de uma aluna de 16 anos que escreveu sobre a mãe dela, que criou 3 filhos sozinha. No fim da redação, eu escrevi, com aquela caneta: "Nunca duvide da força de quem segura uma casa de pé. Um dia, ela vira dona da própria porta." Escrevi para a aluna. Mas, no fundo, escrevi para mim, para Regina, de 23 anos atrás, que ainda não sabia que a mulher mais subestimada de uma casa é quase sempre a que segura tudo. Ele saiu de casa numa sexta com uma mala azul e o sorriso de quem tinha um segredo. E voltou na segunda para descobrir que a chave dele já não abria mais nada. Nem a porta, nem a minha vida. Então me conta aqui embaixo. Qual foi a chave que você trocou na sua vida? Qual foi a porta que você fechou, mesmo com a mão tremendo? Escreve para mim. E se você ainda está segurando uma casa que ninguém enxerga, fica comigo, porque a próxima história é para você também. A gente se encontra nela.